E aí, galerinha, tudo bem? Então, já deixa o joinha, já curte, já compartilha o vídeo. Não, brincadeira, esse aqui é só pro segundo ano. Mas os outros vídeos aí estão abertos, temas mais amplos da geografia, tá? Conteúdos que geralmente caem no Enem, então aí esses outros sim. Aí compartilha com a galera que vai fazer Enem. O curtir o vídeo, pode curtir todos, viu? E se não gostar, manda aquele e-mail, né, dizendo o que não gostou, ou manda aquele direct na página. O nome da página é Geografia Linda no Instagram. Digita lá, @Geografia Linda, e tu vai ver a página aí que eu fiz pra comunicar com a galera geográfica aí, certo? Então, pessoal, agora é vídeo de correção pro segundo ano do Eventos. Começamos aqui no capítulo 5, pobreza e fome no mundo globalizado. Sim, a globalização ela é perversa, maligna. Sim, porque ela exclui grande parte da sociedade, né? Ela exclui quem não tem dinheiro para participar. Ela exclui quem não tem os meios técnicos para participar, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte, eu vou ler a questão e depois vou dar uma resposta, tá? Tu confere as tuas respostas, vê se tá tudo tranquilo, porque na sequência das semanas desse nosso ensino remoto, teremos sim prova desse conteúdo, certo? Então, o número 1 diz assim, leia as palavras do secretário-geral da ONU desde 2007. Diz assim, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio têm sido o impulso global anti-pobreza mais bem sucedido da história. Esse era o Ban Ki-moon. E aí tem lá no site disponível, no site das Nações Unidas. Aí letra A pergunta o seguinte, com base no que foi estudado, caracterize os objetivos do desenvolvimento do milênio. E aí o que vocês vão falar deles, né? Que são 8 objetivos, né? A erradicação da fome e da pobreza extrema, o estabelecimento da educação universal, a promoção da igualdade entre gêneros, a melhora da saúde materna, a redução da mortalidade infantil, o combate à AIDS e outras doenças, garantia da sustentabilidade do meio ambiente e o incentivo a um sistema comercial e financeiro não discriminatório e o atendimento às necessidades dos países menos desenvolvidos. Então, esses objetivos representam medidas imprescindíveis para o progresso da humanidade por meio da adoção de prioridades coletivas. Então, a ideia desses objetivos, gente, é que a partir deles se possa pensar o planeta de uma forma diferente, se possa pensar a humanidade de uma forma diferente, de uma forma a buscar a igualdade entre as pessoas, certo? Letra B pergunta o seguinte, na sua opinião, qual é o principal objetivo do milênio? Aí pede para tu elaborar um pequeno texto refletindo. Aí o que acontece? Cada um de nós vai ter alguma afinidade com um determinado objetivo. Por exemplo, a promoção da igualdade entre gêneros é um dos objetivos que me diz muito respeito, em função do quê? Das desigualdades que a gente vive na sociedade. O fato de ser mulher implica em uma série de restrições que nós sofremos da sociedade. Temos que estar sempre provando que somos, sim, empoderadas, que somos inteligentes, que somos capazes de fazer tudo aquilo que quisermos fazer. Então, para cada um de vocês vai ter um objetivo que vai chamar a atenção, certo? A questão, para mim, também chama bastante atenção é a sustentabilidade do meio ambiente, porque se não tivermos um ambiente equilibrado, também não teremos condições de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, certo? E acabaremos com uma série de espécies. Então, a sustentabilidade ambiental, para mim, também é um dos objetivos que requer grande atenção. Todos eles são super importantes. A questão é você pensar o quê? Que questões sociais esses objetivos estão envolvendo?
quais desses objetivos afetam a todos? A questão da sustentabilidade ambiental afeta a todos, né? Todos nós precisamos de ar puro para respirar, todos nós precisamos de água potável para beber, certo? Então nós só vamos ter essas condições a partir do momento que a gente tiver um ambiente equilibrado. Vamos para a segunda pergunta. Sobre os principais indicadores socioeconômicos, responda. Letra A pede para vocês diferenciar PIB, Produto Interno Bruto, e PNB, Produto Nacional Bruto. Então, o que é o PIB, pessoal? É a soma de bens e serviços produzidos por um país durante um ano, sem considerar as rendas enviadas ao exterior ou recebidas do estrangeiro. Então, é o conjunto de riquezas que o país produziu. Eu posso ter a medição do PIB per capita também. O que é o PIB per capita? Eu pego o total do PIB, né, da riqueza nacional produzida, e divido pelo número de habitantes. Porém, esse dado não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente sabe que não é nada igualitário. Aqui no Brasil a desigualdade social é muito grande. Então, a diferença entre a riqueza do mais rico e as condições do mais pobre é um abismo gigantesco. É um dos países com maior desigualdade social do planeta. Sim. A letra B pergunta: qual é o indicador mais completo para analisar um país? Justifique. Então, o indicador mais completo, gente, é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, porque ele leva em consideração a questão da saúde, da renda e da educação. Tá? Ele leva em consideração essas três variáveis, saúde, educação e renda, e ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Certo? Então, ele não leva em consideração só variáveis econômicas, mas ele leva também em consideração saúde e educação. A questão de número 3. A questão de número 3 vocês fizeram sozinhos, né, gente? Motivos de pandemia. Então, a primeira pergunta é: qual é a causa da AIDS? Relacione a fome com o aumento do número de mortes causadas por essa doença. Então, o que é a AIDS, né? A sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É causada pelo vírus da imunodeficiência humana, conhecido também como HIV, né? E o que acontece, gente? A falta de alimentação compromete o sistema de defesa do organismo contra infecções. No indivíduo soropositivo, a subnutrição pode levá-lo ainda mais rapidamente à morte. E outra relação que a gente pode fazer também, né, gente? Num lugar onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm o básico, que é a alimentação, quem dirá ter instrução ou ter métodos preventivos da proliferação do HIV, né? Então, bem tensa essa questão. Letra B pede o seguinte: de que maneira ela pode ser contraída? Analise como regras de higiene podem estar relacionadas ao aumento do número dos casos de AIDS. Então, o que acontece? O contágio ocorre principalmente, né, por meio de relações sexuais sem o uso de preservativos e do contato direto com sangue infectado, aí seja por transfusão, né, de um sangue contaminado, seja por agulhas ou seringas não descartáveis, tá? Pode-se ter também acidentes durante o atendimento médico-sanitário, tá? Então, tá sendo feito um atendimento médico, a pessoa tá ali sangrando, e enfermeiro, médico, enfim, não tá com os equipamentos de proteção adequados, pode sim ocorrer. E além disso, a transmissão é de mãe para filho, tá? Hoje se tem vários estudos de mães soropositivo que tomam medicamentos durante a gestação toda e o parto feito de forma, com todo um protocolo tentando evitar, e fora que essas mães não podem amamentar, né, porque também pode transmitir a partir daí. Então é bem, bem tenso, né. E aí a segunda parte da pergunta, né, as condições de vida precária, como a ausência de saneamento básico e a falta de orientação sobre medidas de prevenção das doenças, né,
fazem com que as pessoas fiquem mais expostas aos riscos de contaminação. Então, quando tu não tem uma organização de saúde adequada naquele local, ou regras de higiene, imagina, é possível sim um maior aumento da transmissão da doença. Letra C. Quais são as formas de prevenção contra a AIDS? Gente, camisinha. Camisinha é uma das principais formas, tá? Preservativo. É necessário usar sim, sempre. Sempre, tá? A gente observa hoje um crescimento muito grande de mulheres casadas em relações monogâmicas que contraem HIV porque o seu marido, seu parceiro, seu companheiro, enfim, trai com outras pessoas, né? Então, preservativo sempre. Além disso, a questão da informação, né, gente? Informação salva vidas. Tu saber sobre os métodos de prevenção. A questão também de agulhas e seringas descartáveis para qualquer finalidade, né? Não só para o uso de drogas injetáveis, mas para todas as finalidades médicas, né? Médicas e de enfermagem, enfim. A questão de materiais esterilizados, né? Estúdios de tatuagem, salões de beleza, né? Consultórios dentários, tudo isso tem que ser bastante limpo, esterilizado. A letra D pede para vocês relacionarem o analfabetismo à AIDS. Então, gente, falta de informação, né? Se a pessoa não tem informação, ela não sabe o que é a doença, as características da doença e também não sabe formas de prevenção. Então, o analfabetismo contribui bastante para essa questão. Letra E. Por que é difícil encontrar o remédio para essa doença? Porque o HIV é um vírus que tem capacidade de modificação. Ele vai se adaptando a novas... Ele vai mudando, é um vírus mutante, né? Então, o que acontece? O desenvolvimento de uma vacina é bastante complicado. Vamos pensar assim, um paralelo, claro, sem comparar uma doença com a outra, tá? Sem comparar. Mas vamos pensar assim, todo ano tem uma nova vacina para gripe, certo? Todo ano a gente se vacina para gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe também é um vírus mutante. Então, eles pegam as características dos vírus que estão mais circulando naquele ano e produzem a vacina. Só que o vírus da AIDS ainda não se conseguiu fazer isso, certo? Existe uma série de medicamentos para melhorar a qualidade de vida da pessoa soropositivo, mas a cura não temos ainda, tá, gente? Letra F, qual a diferença entre ser soropositivo e ter AIDS? Então, ser soropositivo quer dizer que a pessoa apresenta o vírus no sangue, tá? A pessoa tem o HIV no seu sangue. Quando se afirma que uma pessoa tem AIDS, significa dizer que ela sofre os efeitos desse vírus no organismo. Então, a pessoa vai sofrer com os efeitos de ter uma imunidade mais baixa. Então, aquela questão, a pessoa não morre de AIDS, ela morre muitas vezes de doenças que são oportunistas e que atacam a pessoa com o sistema imunológico afetado. Então, é comum que a gente observe morte por pneumonia, morte por tuberculose e também em função de outras exposições, né? Mas acontece bastante, tá? Procurou-se normalizar muito a questão da AIDS, gente, mas a gente não deve ter preconceito contra as pessoas que têm o vírus, tá? Porque acontece, mas o que a gente deve pensar é o quê? Formas de se prevenir. E não tá escrito na testa de ninguém tem ou não tem o vírus, tá? Então, usar preservativo sempre em todas as relações sexuais. Certo? Em todas. Tá aumentando muito o número de jovens soropositivo. Por quê? Porque são pessoas que não viveram ali nos anos 80, anos 90, em que a gente teve um boom de casos de HIV
E naquele momento não se tinha tantas medicações como se tem hoje, e a gente via as pessoas morrendo, doentes mesmo, definhando. A gente teve vários cantores famosos, vários artistas, enfim. Então, a minha geração observou isso. Não é porque a tua geração não tá observando isso que isso não exista, tá? Vamos para a próxima questão, então, da página 72. Esse capítulo, gente, ele é muito importante de ser trabalhado, ainda mais nesse momento, porque ele fala das desigualdades entre os gêneros e entre as etnias. Então, estamos vivendo momentos bastante tensos, né, em que a mulher tem que novamente afirmar que é dona do seu corpo. Estamos vivendo momentos em que o Estado acha que pode mandar no útero das mulheres. É aquela história, meu corpo, minhas regras, tá? O Estado é laico, quer dizer o quê? Que não é comandado por nenhuma religião, certo? São governantes eleitos, algumas vezes com, como vou dizer para ser delicada, com governantes eleitos assim de índole duvidosa, de capacidade de governar também duvidosa. Mas o Estado é laico, tá? Então, o respeito às diversas religiões tem que ser mantido, isso está na Constituição. A igualdade entre gêneros, ela é necessária, tá? A mulher não quer ser mais que o homem. A gente só quer os mesmos direitos, certo? Entendido? Beleza. Tá? Isso é bem... É aquela coisa, gente. O feminismo não é o contrário do machismo, porque o machismo mata. É aquela coisa do homem se achar superior, espancar uma mulher e achar que isso tá certo. E a gente não pode aceitar viver numa sociedade assim. Ninguém tem o direito de violentar outra pessoa. Certo? Vamos aqui então para a questão da página 72. Tem 2 textinhos aqui, pessoal. Eu vou ler rapidamente esses 2 textos, tá? Que eu acho importante a gente pontuar, porque mesmo o texto sendo de 2016, parece que foi escrito ontem, tá? Lerei então. Tolerância a respeito, aceitação e estima pela rica diversidade das culturas do nosso mundo, formas de expressão e formas de ser humano. Ela baseia-se no conhecimento, abertura, comunicação e liberdade de pensamento, consciência e crença. Tolerância é harmonia na diferença. É não só um dever moral, mas também um requisito político e legal. Político e legal. Legal de legislação, certo? Continuando. Tolerância é a virtude que torna a paz possível, que contribui para a substituição de uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Certo? Tolerância. O outro texto tem o título assim: Brasil amarga o preço da intolerância. Segundo o grupo gay da Bahia, que registra os casos de assassinatos da população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, a partir de informações publicadas em jornais e enviadas por organizações não governamentais, um homossexual é morto a cada 28 horas no Brasil. Ano passado, foram 312 gays, travestis e lésbicas assassinados. Uma pequena redução em relação a 2012, quando foram registrados 338 mortes. Nas 2 últimas semanas, já são 13 casos. O Brasil também lidera o ranking do assassinato de
Internacional Transgender Europe, o Brasil, entre janeiro de 2008 e abril de 2013, teve 486 mortes de transexuais. Sim, gente. Esse dado ali, né, fala de dados de 2012, aí fala de 2008 a 2013. Então, assustador, não? Pensar que pessoas são assassinadas por não ter, por não serem héteros, ou por terem alguma questão em relação ao seu gênero. Né? Absurdo isso, né, pessoal? Aí vem alguém e diz, mas é tudo ser humano. É tudo ser humano, beleza. E o respeito a esse ser humano fica onde? Vamos pensar um pouco? Aí pede para relacionar a notícia com um texto sobre tolerância. Tá faltando aqui no Brasil? Tolerância, respeito. Aquela coisa, eu sou contra o casamento gay. Meu, se tu não é a pessoa pedida em casamento, tu não tem que ser a favor ou contra. Tem uma frase que eu sempre digo, é o quê? Cada um dá o que é seu amor, seu carinho, seu afeto, seu respeito, para quem quiser. Só que eu não posso desrespeitar o outro. Eu não posso desrespeitar outra pessoa. Seja ela como for. Entendido? Então, o que acontece? A notícia, ela mostra o quê? Mostra desrespeito à questão da Declaração dos Princípios da Tolerância, que é da Unesco, que é o primeiro textinho que eu li. Demonstra preconceito, ignorância, homofobia, lesbofobia, transfobia. Demonstra o preconceito das pessoas. Aí eu volto à questão do Estado laico. Não tem essa de ser pecado. Não tem essa de ser pecado, gente. Que Deus é esse que condena o ser humano por isso? Não diz lá no livro sagrado desse povo todo aí? Não diz lá na Bíblia que Deus é amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Então, se é para pregar a religião, que se pregue o amor. Lembrando sempre que o Brasil é um país laico e que a religião não deve influenciar as decisões governamentais, seja no nível municipal, estadual ou federal. Certo, gente? Chega a me dar um negócio, sabe? Tô fazendo esse vídeo lembrando do caso da menina trans que o cara invadiu a casa dela e espancou ela, né? E quebrou a casa dela toda. E aí eu fico pensando, cadê a justiça? Cadê? Daqui a pouco esse animal que fez isso tá solto. E aí? E quantas outras pessoas ele já deve ter espancado? Será que ele não matou alguém assim também? Pra ele invadir a casa da pessoa? Perigoso, gente. É muito perigoso quando se começa a se aceitar, a se normalizar a violência contra as pessoas, seja a pessoa do gênero que for. A gente não pode normalizar a violência. Da mesma forma que a gente não pode normalizar a morte. Já morreram mais de 110 mil pessoas no Brasil por Covid-19. E as pessoas fazendo o quê? Junção. Pra morrer mais gente, é isso? É como se tivesse morrido São Borja inteirinha. E mais Maçã Barate, certo? Fechando a população das duas cidades. É como se morresse essas duas cidades inteirinhas. Já pensaram? Triste não, gente. Vamos lá, que ainda faltam questões, né? E quando a gente fala de desigualdade de etnia e gênero, é tenso. Sempre tenso. Sempre tenso, porque a gente sabe de muitos casos de preconceito, a gente acompanha. Infelizmente, muitas pessoas que estão me assistindo agora têm esses casos de intolerância dentro de casa. E não é fácil, gente. Questão de número 2.
leia o trecho de uma entrevista do geógrafo Milton Santos, Amor de My Life, segundo Amor de My Life, né? O primeiro tá aqui, ó, Absaber. Deixa eu até mostrar mais de pertinho, aqui, ó, Absaber. Eu tenho que ter um bonequinho assim agora do Milton Santos também, né? Tá faltando. Mas deixa que eu vou arranjar. Então, Milton Santos, que viveu de 1926 a 2001, que ele disse, né? Na medida em que uma comunidade é secularmente posta à margem, a nação tem que se ocupar dela. Os negros não são integrados no Brasil. Isso é um risco para a unidade nacional. Gente, essa entrevista foi publicada em 1995. Infelizmente, o preconceito parece que está cada dia maior. Nós tivemos um período bem interessante de melhora nessas questões. Porém, o Brasil está andando para trás. Está de marcha ré. De marcha ré no que se refere a essas questões sociais. Econômica nem vou falar, né, gente? Querer taxar livre e não taxar as grandes fortunas é para revoltar a professora, né? Vamos aqui às questões. A primeira questão diz assim: houve avanços na sociedade brasileira em relação à preocupante questão apontada por Milton Santos? Justifique. Então, o que acontece? Houveram no passado. Aconteceram no passado. A criação da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, que já não existe mais, que foi um avanço, sim, no combate ao racismo. Infelizmente, hoje, até mesmo na Fundação Palmares, que sempre teve como papel a promoção das pessoas negras, o não racismo, o enfrentamento ao racismo, né? E trazer à tona as questões da população negra no Brasil. Hoje a Fundação Palmares está sendo presidida por um racista, extremamente racista, né, que culpa a população negra pela escravidão. Ai, é muito cruel, né, gente? É muito cruel. Então, a gente está vivendo assim, um período de marcha ré nessas questões. E é aquela coisa, vidas negras importam. É um movimento que tomou conta. E é aquela coisa, né? Quantas pessoas foram assassinadas aqui no Brasil? Quantas? Quantas vão ser assassinadas pela polícia? Até quando isso vai acontecer, pessoal? É de se pensar, né? Tenho certeza que as coisas têm que mudar. Confio em vocês para mudança. Letra B. Explique uma situação brasileira ou mundial e que um preconceito... desculpa, gente. É que eu fiquei muito nervosa, né? Explique uma situação brasileira ou mundial em que o preconceito esteve ou está presente. Acabei de falar, né, dessas questões dos assassinatos de pessoas negras pela polícia. A gente pode mais para um passado, a questão do apartheid na África do Sul, né, em que as pessoas eram realmente separadas fisicamente e tudo mais. A gente teve toda a questão do Nelson Mandela e tudo mais, lutando contra o apartheid, passou anos preso por toda a sua luta, enfim. A gente pode citar aqui no Brasil também a grande diferença de salários de pessoas negras e de pessoas brancas exercendo a mesma função, tá? A gente observa muito isso. E os salários das mulheres negras é ainda mais baixo. E a dificuldade de escolarização também é ainda maior, tá? Então, é um país extremamente desigual. E, infelizmente, o atual governo está reproduzindo e aumentando essas desigualdades cada vez mais. Pensem nisso nas próximas eleições, por favor. Pensem na fala de cada candidato. Pensem como eles tratam essas questões de gênero, como eles tratam as questões raciais. Eu não posso votar em alguém
que acredita que uma mulher é menos que um homem por ter um útero, por gerar a vida. Eu não posso votar em alguém que acredita que um homem, por gostar de outro homem, mereça apanhar. Ou que uma mulher, por gostar de uma outra mulher, mereça apanhar. Ou que uma pessoa trans não mereça ter a sua vida plena. Certo, pessoal? Então é muito importante que se pense nessas questões todas e que a gente não fique calado. É aquela situação, não basta eu não ser racista, eu preciso sim ser antirracismo. Ser antirracista. Tá? Sim, eu tenho que tomar partido nessa situação. Eu não posso ouvir o meu amiguinho fazendo piada racista e rir. Ou ficar quieto. Eu tenho que abrir a minha boca e falar. Certo? Vamos para a questão de número 3 agora, que fala sobre feminicídio. Diz assim: as mulheres trabalhadoras estão concentradas nos setores da produção, internacionalizados, como área agrícola dos países produtores de frutas e determinados commodities. Na indústria mexicana, as maquiladoras incorporaram a mão de obra feminina, em particular de jovens, que trabalham em péssimas condições, submetidas ao controle e assédio, além de serem vítimas de feminicídio. Então, qual a característica, né? A pergunta da letra A pede para caracterizar o tipo de trabalho realizado pelas mulheres no texto. Então, é um tipo de trabalho que exige pouca qualificação, é uma mão de obra barata e pouco valorizada, que trabalha extremamente explorada. Tá? Então, tanto as indústrias maquiladoras, né, gente, retomando o que são. São empresas que têm a sua sede nos Estados Unidos, tá? Que tem a sua matriz nos Estados Unidos e instalam algumas, digamos assim, filiais no México. Para quê? Para explorar a mão de obra barata do México, das mexicanas no caso, né? E para burlar questões de impostos. Tá? E além disso, as leis ambientais no México são bem mais frágeis que nos Estados Unidos. As leis ambientais, leis trabalhistas, então tu consegue explorar mais a mão de obra dessas pessoas, onde tu tem um exército de reserva maior, onde tu tem um desemprego maior. A letra B, porque o feminicídio é uma forma de violência contra a mulher. Por quê, gente? Porque as mulheres são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, né? E porque muitos desses assassinatos, a grande maioria, não tem punição. Os culpados não são presos. São mulheres que muitas vezes são espancadas até a morte e os seus assassinos não são presos. Certo? Triste, claro que é. É aquela pergunta que algumas vezes eu faço. Dá pra confiar? Dá pra confiar em outro ser humano? Dá pra confiar num político? Dá pra confiar na justiça nesse país? Perguntas que deixo para vocês. E vamos para a questão de número 4, né? Tenso também. Milhões de jovens frequentam a universidade e, apesar de as mulheres ainda serem discriminadas, as leis limitam os direitos delas de divórcio e custódia dos filhos, além de também estipularem que já podem ser processadas a partir dos 9 anos de idade, em comparação a 15 anos para os meninos. Elas vivem com mais liberdade aqui do que em muitos países da região, com a ajuda de antenas parabólicas ilegais, mas fáceis de instalar, que podem ser encontradas em toda parte. Eles também têm acesso a programas e notícias ocidentais. Então, essa notícia, gente, o título dela é O Irã é muito mais moderno do que você pensa. Então, comparando o Irã a outros países da região, né?
E aí tem ali uma foto de meninas, né, com lenço, mas que estão de calça jeans, casaco. E aí a questão é o quê? Por que é tensa a situação da mulher muçulmana? Porque em geral, tá? Não vou falar da mulher muçulmana que, por exemplo, vive no Brasil. Né? Aqui ela está submetida às leis brasileiras e aos costumes de como ela se sente melhor. Já conheci mulheres muçulmanas que não usavam véu nenhum, que se vestiam como queriam e que mesmo assim seguiam a sua religião, faceiras, contentes, mas eram muito empoderadas e donas de si. Já conheci mulheres muçulmanas que usavam um véu por acreditar, por sua cultura e tudo mais, não julgo jamais. E conheci outras que usavam um véu por imposição da sua família. Eu acredito que cada pessoa deva usar, deva fazer aquilo que se sinta bem, não por imposição de uma religião, certo? Mas o que acontece, né? A gente na foto, a gente vê uma exceção, uma mudança na sociedade patriarcal no Irã, mas que a gente observa muito que a posição da mulher muçulmana é inferior à do homem. Se para nós aqui, mulheres ocidentais, já é difícil, eu fico pensando em países em que a questão da mulher é vista como uma propriedade do marido. E aqui, se vocês forem pensar, gente, olha só a parte que eu li ali pra vocês, que a menina a partir dos 9 anos pode ser processada e o menino a partir dos 15. Poxa vida, quer dizer então que a mulher tem que amadurecer sempre mais cedo. Que o cara vai ser um babaca de 30 anos e vai dizer, oh, menino, oh, menino Ney. Tem uma raiva quando começa o menino Ney. É um homem irresponsável, afetivamente irresponsável. Sonegador de impostos ainda, olha só. Ídolo nacional. Ah, para, gente, para. Se fosse uma mulher fazendo a mesma coisa, como seria tratada? Certo? A Marta, jogadora de futebol da seleção, 300 mil anos, ganhou 500 bolas de ouro. Tem metade do prestígio da valorização do menino Ney? Não, né? Porque é por ser mulher? E ela sempre provou que foi sempre muito melhor que ele? Então, gente, vamos pensar um pouquinho mais, né? Infelizmente, não é só a mulher muçulmana que é inferiorizada. A gente teve aqui recentemente o caso da menina, da criança, né, estuprada. E as pessoas querendo interferir no direito total dela de interromper uma gravidez que foi fruto de uma violência tão grande. É aquela coisa, gente, quando homens são presos em presídios comuns, assim, não prisão de político, né, gente, presídio comum, qual é o maior medo do cara? É ser estuprado dentro do presídio. Agora imagina que para nós mulheres o medo de um estupro ele é constante. Então quando eu digo para vocês que ser mulher neste mundo, mesmo na sociedade ocidental, não é fácil, pensem nisso. Não vem me dizer que feminismo é mimimi. Para e escuta, tá? Para e escuta. Evolui como ser humano, certo? Então, pessoal, desculpa aí o desabafo. Se tu tem aquele teu amiguinho machista, minha querida aluna, mostra esse pedacinho do vídeo pra ele e diz pra ele que tu é empoderada, certo, meu bem? Porque a gente tá junta nessa. Tranquilo, galerinha? Ficou longo? Ficou. Eu queria fazer vídeo curto? Claro que queria. Consigo? Não, porque eu falo mais que não sei o quê. Mas espero que tenha feito vocês refletir, espero que vocês façam a correção das questões e logo teremos prova desse assunto, certo, galerinha? Um beijo, até o próximo. Tchau!